Eu vou só fazer um brinde antes. Então, peraí. Saúde, Lechaim. Saúde. Lechaim, a vida. Lechaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. A gente faz uma brachá, uma bênção antes de comer, antes de beber. Depois de comer e depois de beber. Que Baruch atah Adonai é bendito és tu, Deus. Eloheinu melech haolam, nosso Deus, Rei do Universo. She'akol bara, she'akol nihya bidvaro. Que tudo existe através da sua palavra. Então, para abrir o bate-papo. Na minha visão, Deus é tudo, e tudo é Deus. Ele foi, é e será, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é a fonte de tudo, Ele é o boss, Ele que nos dá forças e total condições de trabalho para que a gente possa, através do nosso livre-arbítrio, exercer e concretizar a nossa missão aqui na Terra. Para mim, para a tradição cristã, Deus é um grupo de pessoas, é uma comunidade de gente que se ama, de pessoas que se amam, o Pai, o Filho e o Espírito. E é um grupo de pessoas que atrai a humanidade, que esse grupo mesmo criou, atrai a humanidade para si, convida para amar junto com ela, para fazer parte da vida desse grupo e transformar o mundo a partir dessa vida. Para mim, Deus é o autor da vida. Deus é aquele que se manifesta através do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são três, mas que são um, que é o mistério da Trindade. E cremos que, por causa dele, a vida existe, porque ele é o autor da vida. Eu estava olhando aqui para a cerveja, eu lembrei de uma piada. É que uma vez um homem estava na varanda da casa com uma cerveja. Aí a mulher entrou e ele começou a falar, eu te amo, eu te amo. Aí a mulher falou, mas você que está falando ou a cerveja que está falando por você? Ele, não, sou eu falando com a cerveja. Eu olhei a cerveja e me lembrei. Se existe vida após a morte, existe vida após a vida. Esse mundo é um corredor e a nossa verdadeira essência é a nossa alma, é o nosso espírito. Esse é o nosso eu verdadeiro. O corpo é só a roupa, né? Ninguém vai falar que se eu fizer isso aqui, é o paletó que está se mexendo, é a minha mão que está se mexendo, é o meu braço que está se mexendo. Então, o corpo é a roupa, mas é a alma que é a fonte da vida. Então quando chega o momento, o corpo fica e a alma sobe, e aí começa tudo. A nossa existência física é uma oportunidade que a gente tem para criar, para plantar com suor e colher com alegria no futuro. A alma é uma faísca divina, Deus soprou a vida dentro do ser humano que Ele criou na sua imagem, e a sua imagem, na verdade, são características divinas que existem dentro do ser humano. A bondade, o intelecto, a criatividade, tudo isso são características divinas que Ele soprou dentro do ser humano. E o ser humano aqui na Terra, ele tem o papel de evoluir, de crescer, de aprimorar o caráter, de superar as adversidades. E a Torá, que é a sua sabedoria infinita, é a base, é o pilar para que a gente possa seguir em frente com a cabeça erguida, com alegria, com bom humor, que é a nossa principal ferramenta em todas as horas. Então, se existe vida após a morte, existe sim, a vida começa nesse momento, que aí sim é uma evolução espiritual infinita e é tudo fruto das nossas ações aqui na Terra. A gente tem que aproveitar muito bem o nosso tempo aqui. It's now or never, como se fala. É agora ou nunca. Por isso que a vida é tão sagrada. E a vida é a nossa maior riqueza. Por isso que o hoje se chama presente. Então eu dou uma dica para as pessoas, para de reclamar, não adianta nada, quem mais reclama menos faz. Em vez de reclamar pelo que aconteceu ontem, faça hoje algo que irá mudar o amanhã. Nós falávamos disso quando chegamos aqui, do importante de reconhecermos o valor da vida no agora, né, no hoje, exatamente isso. Para nós no cristianismo, a vida começou, Deus a criou, mas ela não acaba nunca, ela é eterna, para sempre. Portanto, a morte
é apenas um fenômeno da vida, um momento da vida. Ele não encerra. A vida é eterna, ela não acaba. Então, se há vida depois da morte, claro que há, porque a vida não pode ser vencida. Ela foi criada e ela dura para sempre. Talvez a única coisa que no cristianismo tenhamos de diferente da abordagem do judaísmo é a separação de alma e corpo, né? Na escatologia cristã, que é o nome que se dá a esse assunto, são 2000 anos de escatologia, em comparação ao judaísmo não é tanto, mas talvez seja nesses 2000 anos o assunto que mais gerou divergências e polêmicas. Para nós, o corpo e a alma são o que somos, juntos, nunca separados. E o que vai ao encontro de Deus somos nós inteiros, corpo e alma. E o corpo é glorificado porque ele não é isso que nós vemos aqui, ele é mais que isso. Mas é apenas, a meu ver, né, uma forma de dizer a mesma coisa, com outros elementos teológicos, mas no fundo é a mesma coisa. O mais importante é que a vida não termina nunca, por isso ela é tão valiosa e deve ser resgatada, protegida e defendida hoje, agora, e bem vivida no humor, na alegria, hoje, agora. Eu creio que a vida após a morte, porque a morte ela entrou no mundo por causa do pecado. E o pecado ele trouxe a morte, e a morte dói muito. Estava conversando com o padre, falando da morte do meu genro, 30 anos de idade, e ainda mexe no meu coração, ainda mexe. É o resultado da morte. Mas Jesus Cristo ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio para poder morrer na cruz e pagar o preço daquilo que nós não tínhamos preço para pagar. Então ele pagou por nós para que nós tivéssemos essa vida em abundância, uma vida eterna que vamos viver no seu reino, de acordo a palavra que nós temos estudado e aprendido, que é a palavra do nosso Deus tremendo e maravilhoso. Quando perdi o meu genro, eu disse uma palavra para minha esposa, disse para minha filha, uma palavra que Davi, ele disse quando ele perdeu o filho dele. Davi disse, quando perdeu o seu filho, nunca mais ele virá a mim, mas certamente um dia eu irei a ele. Essa é a esperança que eu tenho, por causa do sacrifício de Jesus e por saber que ele tem uma vida eterna e que não me cobra por isso. Foi ele que pagou por isso, foi ele que deu a sua vida por isso, não foi eu. Então não é por meu mérito, não é por minha capacidade, não é por mérito de ninguém e pela capacidade de ninguém, mas é por aquilo que ele fez, por amor de nós. Ele disse, eu vou e vou preparar lugar, e eu voltarei e os levarei para que vocês estejam onde eu estiver. É assim que nós cremos. Por isso, mesmo sabendo que a morte dói, que ainda dói, quando perdemos alguém que nós amamos, essa convivência, isso dói, ainda dói muito, mas alegra de saber que não é adeus, nunca mais, até logo. Logo a gente se encontra. Por isso eu creio na vida após a morte, por causa desse sacrifício maravilhoso de Jesus. Qual é o nome do teu genro? Júnior, Sidney Silvestre Júnior. Ainda de acordo com essa visão que eu citei, que a vida é um corredor e que é uma passagem, é igual no ônibus. Quando você sobe no ônibus, às vezes tem uma pessoa do teu lado que ela desce antes de você. Mas você, poxa, eu gostei tanto do nosso bate-papo, por que você já está indo embora? Você não gostou de mim? Não. É que ele embarcou no ônibus já com a intenção de descer naquela estação. Mas a vantagem desse ônibus é que ele vai poder encontrar ele. Desceu. Cada um tem uma missão aqui na Terra e cada um tem um tempo que lhe foi ofertado para concretizar essa missão. E quando ele concretiza essa missão, já não faz mais sentido ele ficar aqui nas favelas, se ele pode ficar lá em cima nas mansões de Alphaville. Então o Júnior com certeza está
num bom lugar. Amém. Está torcendo por toda a família. Amém, amém. E é o que Eclesiastes fala, capítulo 13 de Eclesiastes, ele diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E assim segue. Então, há o tempo determinado que eu não sei, nós não sabemos. Agora, o que não vamos fazer é brigar com Deus a respeito disso. Deus é bom. Deus é sempre bom. E certamente vai valer a pena confiar em Deus. Amém. O inferno, pela visão judaica, não existe. Essa visão do inferno que as pessoas têm do gibi, com o diabinho, isso não existe. O que sim existe é a visão cabalística, que a Cabalá é a parte mística esotérica da Torá, que é a Torá oculta. Existe sim um processo de purificação da alma, para ela poder entrar no Gan Eden, para ela poder entrar no paraíso, para ela poder evoluir, para ela poder se conectar cada vez mais com a Shekhinah, com a presença divina. Então o inferno, que as pessoas costumam denominar de inferno, na verdade de acordo com a Cabalá, um processo que a alma passa igual uma máquina de lavar. A camisa está suja, então precisa limpar a camisa, não tem como entrar lá no salão com a camisa suja. Então você esfrega para poder tirar as manchas. Então durante a vida, muitas vezes você acaba se sujando, você cai, você acaba se relando, você acaba se impurificando, errando, falhando, e essas manchas elas ficam. Então para o bem da alma, para ela poder evoluir e decolar, é necessária essa purificação, que é chamado pela Kabbalah de Gehinom. No cristianismo, talvez isso, no cristianismo católico, isso talvez corresponda mais ou menos, guardadas as devidas proporções, ao purgatório. A ideia do momento em que purgamos nossas manchas ou lavamos nossas manchas. Mas o inferno nós consideramos ser uma opção da liberdade humana. Aquele grupo que eu dizia como metáfora, referindo-me a Deus, que nos convida, depois de ter nos criado, a irmos a Ele e a voltarmos à experiência do Éden, do amor, da harmonia perfeita de Deus. Ele continua nos chamando enquanto estamos por aqui. Mas nós, porque Ele nos ama, nós somos livres e podemos não querer ir. Temos essa liberdade. É uma liberdade necessária para quem ama como Deus, de forma perfeita. Essa é a visão cristã. E aí sim, estamos juntos nessa. Somos livres, podemos até resistir a Deus. O inferno corresponde a essa resistência definitiva. Por aqui, enquanto temos possibilidade de mudar as coisas e nos convertermos e mudarmos de rumo, Deus nos garante pela graça essa possibilidade. Quando termina o tempo e o espaço, quando nos encontramos definitivamente com a eternidade, essa opção não existe mais. Se resistimos, resistiremos eternamente diante de Deus. Essa é a visão cristã, né? Eu creio no inferno, porque o Apocalipse ele fala do inferno, e o inferno é a separação espiritual de Deus. E onde não houver a presença de Deus, certamente haverá sofrimento. A Bíblia ela fala algumas coisas, né, a esse respeito, mas não temos uma ideia plena do que seja, só sabemos que é um lugar de sofrimento. Mas uma coisa que para nós assim é muito importante é que Deus não quer lançar ninguém no inferno. Deus não tem esse desejo de lançar alguém no inferno. Tanto que a palavra de Deus ela diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então Ele nos ama, Ele quer nos livrar desse lugar. Ele não quer que a gente vá para esse lugar. E Ele nos dá todas as chances. Os Salmos ele está repleto de citações da longanimidade de Deus, daquela paciência extrema de Deus para conosco, porque Deus está interessado em salvar. Aquele ladrão que estava na cruz, ele veio, a vida toda dele,
vivendo de maneira errada, causando danos na vida de outras pessoas, mas no último instante da vida dele, ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor diz aquilo que Lucas diz muito bem: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E alguém pode dizer assim: puxa, ele viveu a vida dele inteira errada, ele fez tudo errado, ele danificou pessoas e agora então ele vai para o céu? Mas essa é a intenção de Deus, mas precisa um reconhecimento nosso, um reconhecimento. Então Jesus, ele não quer lançar, mas aquilo que o padre falou, eu concordo plenamente, somos nós que decidimos, a decisão é nossa. Somos nós que vamos decidirmos o que nós queremos o que nós decidimos tomar, o que nós decidimos comer, o que nós decidimos vestir. E se nós decidimos se queremos Deus ou se não queremos Deus na nossa vida. Mas isso vai ser cobrado da nossa decisão. Então, certamente, aquilo que está escrito lá na palavra de Deus, que diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo virá sobre as nossas próprias decisões. No final, não é Deus que vai lançar, mas foi nós que escolhemos. Eu, de todo o coração, eu acredito no inferno, mas não quero o inferno para a minha vida. Sabe que eu tenho muito medo? É do medo. Que nós, cristãos, os judeus, não têm isso como elemento, mas nós temos. Nesses 2000 anos, muitas vezes usamos o inferno para meter medo nas pessoas. Isso me dá muito medo, porque esse medo não serve para nada, a não ser para causar um sofrimento tão grande quanto o do inferno ou quase. E para angariar pessoas, o medo nunca é uma opção. Então eu acho que devemos evitar ao máximo usar o inferno ou a desculpa do inferno para botar medo nas pessoas. Isso não pode, isso não vem de Deus. Padre, eu concordo plenamente, tanto que a palavra de Deus diz assim, que o perfeito amor lança fora o medo. É isso. Então, não é pelo medo, mas é pelo amor. É pelo amor. Isso eu sou plenamente a favor. E a pessoa querer trazer pessoas para a sua religião, impondo o medo. Não foi assim que Jesus agiu. Jesus não colocou medo em ninguém, tanto que as criancinhas, elas vinham até Jesus, os adultos quiseram impedir. Nós aqui inventamos isso. Mas Deus não coloca, o perfeito amor tira o medo. Então concordo plenamente. Os judeus estão livres disso, porque eles não chamam ninguém para a sua própria, como nós, né, mais proselitistas e tal, não é da natureza identitária, né, do judaísmo. E também não ter um inferno é o alívio, né? No discurso, ao menos. Existe uma passagem, Derachei Adarchei Noam, que os seus caminhos são agradáveis. É agradável, é prazeroso. O rei Davi escreve, Kirvat Elokim Litov. Toda essa proximidade com Deus é bom para mim. Então, se alguém está impondo, aterrorizando, manipulando, usando o medo, aterrorizando as pessoas, deixando elas aflitas, não é a Torá, não é o judaísmo, não é a herança espiritual, é outra coisa. Igual uma vez uma pessoa pegou um táxi e aí ela deixou as malas lá embaixo, falou para o porteiro levar as malas, só que não tinha elevador, era um predinho baixo. E aí ela estava esperando, cadê o porteiro com as minhas malas? Onde é que ele foi com as minhas malas? De repente ela vê o porteiro ofegante. Falou, você não trouxe as minhas malas. O porteiro, mas você nem viu, eu deixei elas no corredor. Minhas malas são leves. Você está ofegando, está suando, quer dizer que você pegou outras malas que são pesadas, as minhas são leves. E realmente ele trocou de mala. Então, Derachei Adarchei Noam, os caminhos são agradáveis. E esse tipo de comportamento é triste. Nós enxergamos isso em alguns pontos, em alguns núcleos, e realmente é lamentável. A minha metodologia e a minha missão é sempre orientar com amor, com carinho, abraçando e mostrando. Eu não sou o dono da verdade, eu simplesmente estou aconselhando e transmitindo algo que eu recebi do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, dos meus mestres, e é uma herança milenar. Então, nesse ponto eu concordo com o padre, medo jamais, e sim mostrar a doçura. Não tem como você explicar para alguém o gosto do mel. É doce, se ele nunca comeu mel, ele tem que experimentar para sentir a doçura. Jesus então, falou isso, essa né? é a metodologia Meu que a gente peso usa. é leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Ele falou e isso porque suave. ele era judeu, Sim. tá vendo? Judeu e aluno de um grande mestre talmúdico, o Rabino Yoshua Ben Prachia. Então. Foi um grande mestre que aparece no Talmud. Aonde é o seu... É em Santo André? Santo André. Já tem há quanto tempo? Esse mês estamos fazendo 18 anos. Rai é vida? A numerologia 18 do anos. Rai é 18, é vida. A palavra Amém. Rai é vida. Somos uma igreja batista. Uma igreja batista. Danilo falou muito bem do senhor. Falou que você foi uma figura muito importante e que ajudou ele em um dos momentos mais difíceis da vida dele e que você foi muito humano e que ele é muito grato à sua pessoa. E eu fiquei lisonjeado de estar compartilhando esse momento depois de tantos elogios. Pastor Almir, ele falou. Pastor Almir é o cara, assim que ele me falou. Estou repetindo as palavras do Danilo. É gentileza, é gentileza. Não, ela é- parece que não. Parece que não é, não. Todo esse mundo que existe hoje é um processo de tikkun. O que é tikkun? É a retificação do erro de Adão e Eva. Quando eles pecaram Be'etz Hadat, no fruto da sabedoria, eles causaram um declínio espiritual gigantesco em todo o mundo. E para esse patamar regressar ao nível espiritual que era antes do erro de Adão e Eva, foi necessário 6.000 anos de retificação. Então nós estamos no ano 5.779, todos os anos em Rosh Hashanah, que é o nosso ano novo, que é a cabeça do ano, a gente relembra o aniversário da criação do ser humano, de toda a humanidade, é o nosso aniversário. E nesse momento é um momento de reflexão. O ano novo judaico é diferente um pouquinho do Réveillon, que vocês estão acostumados, que tem fogos e bagunça. Aí a gente senta com a família, existem vários símbolos, existem orações especiais, que é um momento de avaliação da empresa, é o balanço, para ver onde eu errei, onde eu acertei, quais são os meus projetos para o futuro. Então, depois desse processo de retificação, desse tikkun, o mundo ele vai regressar para esse patamar, e aí vai entrar em vigor o mundo vindouro, que é a conexão máxima das criaturas, das almas com o Criador, que é a fonte de todas elas. Então, a vida nada mais é do que um processo de retificação da humanidade como um todo, para a gente poder trazer de volta aquela espiritualidade gigantesca que existia antes da falha de Adão e Eva. Ele teve a chance de retificar tudo através de um desafio, de um teste. E a Kabbalah fala que todas as almas estavam dentro dele, de Adão. Então, através do erro dele, tudo mudou. Agora é um processo muito mais complexo, que existe essa separação, existe a morte, existe todo esse ciclo, até a gente chegar, não é um final, e sim é a meta e é o plano divino na criação de todo o universo. Então não é um final, e sim é a concretização do plano divino. Essa é a visão da Kabbalah. Para nós, esse tikkun Tikkun. já aconteceu em Jesus. A retificação, a restauração, a salvação. Ele já resgatou a vida humana, já reabilitou-a, e nós então agora estamos em Deus. Porque, na verdade, não fomos nós que fomos para lá, foi Ele que veio e se encarnou, dizemos. Então, Deus veio, assumiu a vida e transformou a vida em divina, fazendo-nos participar da sua vida. Agora, eu acho que essa pergunta de como o mundo, primeiro entender o mundo como tempo e espaço, né? A questão física. Esse como isso vai acabar, eu acho que a resposta é menos religiosa e mais científica. Nós avançamos tanto, né, na física quântica, na astronomia. Então, são perguntas que essas áreas e tantas outras áreas científicas estão se debruçando para tentar descobrir. Eu estava conversando com um cientista, na verdade ele não é cientista, mas ele é um homem muito... tem um background, que tem um nível científico muito alto. Eu estava conversando com ele, a gente conversa uma vez por semana, no mínimo, e ele é ateu. Ele é ateu, só que ele falou para mim, olha, eu gostei tanto de você, Rabino, que se eu precisasse escolher uma religião, eu escolheria a judaica. E a nossa conversa, uma vez eu falei para ele, olha, a ciência tem a ver com o que você falou. O papel da ciência é investigar a luz infinita de Deus. Esse é o papel da ciência. Ele gostou muito dessa minha definição. A Bíblia diz que
descerão novos céus e novas terras. Então, esse assunto das coisas do fim chamamos de escatologia, e é um assunto que eu gosto bastante, eu gosto desse assunto bastante, mas que também dá margem para muita especulação, para se fazer, dá margem para voar e para muitos pensamentos aí. Mas creio que a palavra de Deus diz que quando ele descerão novos céus e novas terras, Deus vai refazer. Deus vai refazer. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, naquele lugar eterno, e nós não sabemos quanto tempo eles viveram ali, mas eles estavam naquele lugar, e quando eles saíram daquele lugar, uma palavra foi dita para Adão e Eva que foi assim: maldita é a terra por vossa causa. Então, a partir daquele momento, a terra começou a produzir as ervas daninhas, os bichos que nós não gostamos, as muriçocas, as coisas que nos incomodam. Então ele saiu de um lugar maravilhoso, tremendo, que ele tinha a sua atividade, era uma vida dinâmica, e ele saiu daquele lugar, mas não tinha nada que o importunava. E nós temos aqui na nossa terra hoje são os terremotos, são os vulcões, são tantas outras coisas que tem nessa terra. Então isso, quando o Senhor disse para Abraão, maldita é a terra por vossa causa, por causa do pecado, então esse lugar ele se tornou um lugar difícil de viver. Aquele lugar que nós chamamos de paraíso, né? Aquelas ilhas paradisíacas que tem, é muito bonito, mas quando passa um furacão por ali, aquele lugar incrível se torna quase um inferno aquele lugar. Esse é o nosso planeta. Como Deus vai refazer isso daí, eu não sei, porque Deus não falou como vai ser a mecânica disso. Mas eu creio na palavra que diz que Ele vai fazer com que desça novos céus e nova terra. E é a palavra dele vai se cumprir, isso eu creio. Uma vez perguntaram isso para Jesus, com outras palavras, e ele disse que isso ele não sabe e ninguém sabe, porque eu acho que para nós, independente da religião, é mais importante do que saber como vai terminar, o que é que a gente tem que fazer enquanto não termina. Tem muita coisa que, sim, a graça de Deus vai fazer, mas tem muita coisa que a graça de Deus vai fazer por mim, através de mim, né? Então, não é porque eu sei que um dia isso tudo aparentemente vai acabar, que eu vou desistir de fazer o que eu posso para salvar. E aí, não só o planeta, mas as pessoas, né? Às vezes nós desistimos das pessoas, porque a religião dela não é a minha, porque a cor da pele dela é diferente da minha, porque o tanto de dinheiro que ela tem no bolso é diferente do meu, porque o partido político é outro, a ideologia é outra. Aí desistimos da pessoa e acabamos com o mundo nessa hora, né? E aí a escatologia tem que ser restaurada. Eu acho que no fundo Jesus nos ajuda quando Ele não nos dá essa resposta lá, essa dinâmica, essa estratégia de Deus. A gente tem muito por fazer ainda. Há uma palavra no livro de Deuteronômio que diz que as coisas reveladas pertencem ao homem e as coisas ocultas pertencem a Deus. Mas uma coisa que eu concordo assim, plenamente com o padre é que não adiantaria nada eu ser doutor em escatologia e saber tudo de escatologia e virar as costas para um ser humano. E perder o tempo de nós estarmos num bom diálogo entre o ser humano. Eu poderia saber tudo sobre isso, conhecer toda a ciência, mas se eu não tiver amor, é o que 1 Coríntios capítulo 13 fala, do amor. Então, o conhecimento de todas as coisas, né, estou falando bem na questão da escatologia, não pode fazer com que eu quebre o maior mandamento. E o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o semelhante a Ele é amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu não posso esquecer disso. Então como vai acontecer, puxa, há uma expectativa de como vai acontecer. Mas como eu estou vivendo hoje é que vai fazer toda a diferença. Concordo com ambas as falas que o hoje é muito importante, vai fazer toda a diferença, mas a gente precisa saber qual que é a meta. Se você não sabe a meta,
você vai estar às vezes desperdiçando a energia, você não vai estar potencializando a sua força no que realmente vai te levar até o endereço que você precisa chegar. E sobre isso que você falou, de amar o próximo como a si mesmo, houve um sábio que, na minha opinião, toda a Torá que existe hoje, todo o judaísmo que existe hoje é em mérito dele, porque ele tinha 24 mil seguidores, 24 mil alunos, o nome dele era Rabi Akiva, e ele perdeu os 24 mil. Os 24 mil alunos morreram. Ele podia muito bem largar tudo e falar, chega, não vou ensinar mais, já vou pendurar as minhas chuteiras. Ele ensinou mais 5 sábios, desses 5, um deles era o Rabino Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, por exemplo. E ele falava, uma grande regra da Torá é amarás ao próximo como a si mesmo. Alguém que ele acumula conhecimento, mas não vivencia e não pratica isso, ele é como se fosse um burro com vários livros nas costas. Essa é a diferença do sábio para o inteligente, na minha visão. O sábio é aquele que aplica a cultura que ele absorveu durante a sua vida. Então a gente tem que buscar ser sábio. Olha, na minha visão, isso é uma missão. Você precisa ter a vocação para poder exercer um cargo de liderança. É uma responsabilidade gigantesca, vocês sabem o que eu estou falando. Você tem que ser o melhor amigo dos seus correligionários, dos seus seguidores, dos seus membros. Você tem que ser aquele que vai estar do lado dele na hora da tristeza, na hora da alegria, dando força. Você tem que abrir mão de muita coisa da sua vida particular em prol do bem-estar do grupo, da comunidade. Mas no meu caso eu amo o que eu faço e eu sinto isso como uma missão. Eu percebi isso quando eu tinha 16 anos, é uma coisa rara, porque normalmente você descobre isso com uma idade mais avançada, mas com 16 anos eu já me identifiquei com isso, porque eu tive um professor, um mestre que me ensinou no colegial, que ele abriu mão de muita coisa para poder se dedicar em prol de um ideal nobre. Então isso mexeu comigo, eu falei, eu também quero fazer algo grande, eu quero dedicar minha vida em prol de um ideal nobre. Então, não existe o ponto ruim, existe sim um sacrifício que você tem que fazer em prol do bem-estar do grupo, da comunidade, da humanidade. Você tem que abdicar às vezes de confortos momentâneos em prol de benefícios futuros. É um grande prazer, é uma alegria, é uma vocação, você tem que amar, porque senão você não vai conseguir impactar. Se você não compra o produto, você jamais vai conseguir vender ele para outra pessoa. Você tem que amar e o que sai do coração entra nos outros corações. Não é verdade? É verdade. E eu acho que também o aspecto assim, quando eu como líder religioso me esqueço que tudo o que eu faço enquanto líder religioso não é para mim, é para uma obra que não me traz nada, não me constrói, mas constrói um projeto que não sou eu e nem é para mim, quando eu me esqueço disso, as coisas se tornam muito ruins para mim e para a minha comunidade. Eu acho que a liderança religiosa, diferente de qualquer outra liderança, ela tem que sempre manter muito claro, especialmente para o líder, a vocação dele é 100% altruísta, é para a comunidade, como você diz, né? É para fora, nunca para dentro. Quando é para dentro, o líder vai ficar preocupado com um aplauso, com o sucesso da obra, com o tanto de dinheiro, a vaidade. Com a vaidade. E isso vai estragar a vida do líder e vai estragar muito, ou vai trazer muito sofrimento à comunidade. Eu acho que isso é o ruim, a nossa vaidade, e quando a gente esquece que o que eu faço como líder é para os outros. Algo muito importante também, na minha visão, é pensar grande e sonhar alto. Porque quando a gente terminou a nossa formação em Israel, eu fiquei 8 anos lá, a última coisa que nos foi transmitido foi o seguinte: se vocês esquecerem aqui, muitas das coisas que foram abordadas não tem problema, mas jamais se esqueçam de sonhar. Isso é muito importante. Hoje nós temos aqui em São Paulo 4 centros jovens que abraçam uma média de 600 jovens. Isso começou em cima de uma cafeteria com 5 jovens, um rabino e 5 jovens. Hoje são 600 jovens com 4 centros que fazem parte de uma rede mundial de 320 centros pelo mundo. Que bonito. Então,
Se você pensar em desistir, se você não sonhar alto, você não vai fazer nada. O caminho está nas nossas mãos, o resultado está nas mãos dele. O fundador da minha congregação, eu faço parte de uma congregação religiosa, que é um grupo de frades como eu sou frade, além de padre, sou frei. Quantos anos tem o Frei? Eu tenho 48. O fundador da minha congregação, um grande líder, sempre ensinou esse tipo de liderança. A liderança é para o outro, a obra é que tem que prevalecer, né? E um dos elementos fortes dele é esse aspecto do sonho. Olhar para lá, para adiante, para cima, otimismo, positivismo. Rei Davi escreve que Sof Maaseh b'machshavat tchila. Tudo que existe hoje já foi um sonho um dia. Pois é. Tudo começou com um pensamento. E esse pensamento ele foi criado através das nossas ações. Mas se continuasse só um pensamento, imagina quanta coisa boa não ia existir. Jesus teve um diálogo com Pedro e ele perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele falou: então apacenta minhas ovelhas. E ele perguntou novamente: Pedro, você me ama? Ele falou: sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. E em seguida Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama? E Pedro ficou triste. Ele falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Ele falou: então apacenta minhas ovelhas. O sacerdócio, ele é um chamado de Deus. Ele é um chamado de Deus. E lidar com pessoas não é fácil, porque cada pessoa tem um temperamento, tem um jeito de ser. Então, muitas vezes, como o Rabino diz, nós vamos ser amigos das pessoas, nós vamos ajudar as pessoas, nós vamos estar presente no sofrimento das pessoas. E muitas vezes nós não vamos conseguir que eles nos entendam. Eles não vão conseguir nos entender. O sacerdócio, para poder ser entendido, precisa ser ocupado, precisa ser vivido. E algumas coisas que nós vamos ser incompreendidos dentro do sacerdócio, a gente pode ser criticado naquilo que nós estamos fazendo, e na verdade a intenção que havia no nosso coração era realmente de ser uma bênção na vida da outra pessoa. Mas por causa da interpretação, por causa da maneira, por causa do jeito das pessoas, então muitas vezes somos incompreendidos. Mas mesmo assim temos que olhar para o nosso chamado. Eu fui chamado para quê? Então eu faço esse exercício na minha vida, esse exercício do meu foco estar em Deus. E se Deus me chamou para fazer, e se quando eu estiver fazendo eu for mal compreendido, eu for criticado em vez de elogiado, eu vou estar olhando para Deus e o meu coração testifica de que aquilo que eu estou fazendo, e não tem como enganar a Deus, eu estou fazendo de coração, quando eu não sou compreendido pelo ser humano. Então, se eu tirar o meu foco de Deus e colocar o meu foco na igreja, que é a reunião de pessoas, que é as pessoas reunidas, eu posso parar no meio do caminho. Por isso Jesus falou: você me ama. Se você me ama, você vai apacentar. Você vai apacentar porque você me ama. Porque chega um momento que nós não vamos ter força por nós mesmos, mas como nós estamos olhando para o Criador, vamos continuar fazendo e motivados. Motivados. Ninguém falou obrigado, ninguém agradeceu, mas não precisa. Eu sei por que eu estou fazendo. Quando você faz sem a expectativa de receber algo em troca, você jamais vai se frustrar. Exatamente. A frustração é fruto de uma expectativa que não deve existir. De um sonho mal sonhado. Não deve existir. Exato. Sagrado. A família é sagrada. Quando um homem e uma mulher se relacionam, eles estão, entre aspas, se associando a Deus para trazer as almas para o mundo. Não tem nada mais sagrado do que isso. E a constituição de uma família, a família é a base do sucesso pessoal, do sucesso profissional, é algo que inunda a humanidade de valores positivos. É uma responsabilidade muito grande, porque você recebe uma alma pura
Você tem que preservar a pureza dessa alma, educar e direcionar, igual o rei Davi escreve, que a educação dos filhos é igual uma flecha que está na mão do arqueiro. Enquanto ela está na mão do pai, do educador, você consegue direcionar. Mas depois que ela sai, para onde você direcionou, esse é o caminho que ela vai traçar, esse é o caminho que ela vai seguir. É algo sagrado. Para mim, sagrado, dom de Deus, algo maravilhoso, positivo, que faz parte da minha vida, do meu ser, não só dos meus hormônios, mas do meu ser, do meu corpo. É verdadeiro dom de Deus. E acrescento que é uma escolha o que fazer com esse dom, né? Não é uma escravidão. Eu faço com o sexo um dom que Deus me deu, aquilo que as minhas escolhas e decisões na vida vão me dando oportunidade de fazer. Isso se dá no matrimônio, a escolha que eu faço com o meu sexo no matrimônio. Isso se faz também no celibato, na castidade. A escolha. Eu acho que o bonito que Deus nos garantiu com o tipo de amor com que Ele nos ama foi a possibilidade de escolher sempre. Diferente dos animais, eu sempre brinco que quando tem uma cachorra no cio, num quintal, e passa um cachorro por fora e ele para e ele vai ficar ali o quanto ele puder para tentar entrar no quintal. Você nunca vai ver um cachorro passar no portão, olhar, ver a cachorra e dizer assim, essa cachorra eu não gostei. Não, ele não tem essa opção, ele não tem a opção de escolha. Ele é preso aos seus instintos. Eu não. A humanidade pode. Aproveitando que o Frei falou, o assunto do matrimônio, na minha visão, o matrimônio em si é algo muito importante, principalmente para nós líderes, porque como é que a gente vai orientar uma família sem saber o que é uma família? Como é que a gente vai direcioná-los? Então, a relação entre o homem e a mulher e a família, um abrindo mão em prol da felicidade do outro, é a melhor maneira de aperfeiçoar o nosso próprio caráter. Então, isso é algo muito, muito bonito e belo, principalmente no judaísmo. Sexo, como eu vejo o sexo, é para a procriação, mas também é uma fonte de prazer que Deus deu ao casal. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre o casamento, ele fala então, lá no livro de Efésios, ele fala, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Ele faz um paralelo do casamento com Cristo e a igreja. Então esse paralelo precisava estar à altura daquilo que ele está falando. Então o matrimônio é onde nós vemos que o sexo pode ser celebrado com a bênção de Deus, aonde Deus se faz presente naquela celebração sexual. Vai gerar prazer para o homem, vai gerar prazer para a mulher, pode ter a procriação e vai glorificar a Deus. Agora, tem os limites que Deus coloca. Marido, então você precisa viver com a sua esposa com entendimento. A palavra de Deus recomenda que nós temos que ter entendimento para viver com as mulheres. Então, o homem, ele precisa realmente desse entendimento para que a sua relação sexual com a sua mulher seja uma relação de amor, de prazer, de respeito a ela, de respeito a ele e os dois de respeito a Deus. E é muito interessante isso que você falou do respeito e do amor entre o casal. Muitas vezes acontecem conflitos dentro do casal porque o homem quer agradar a mulher quer agradar o homem, mas eles não sabem como agradar um ao outro. Não basta querer agradar, tem que saber como agradar. E o homem tem que saber que a mulher é diferente dele, e a mulher tem que saber que o homem é diferente dela. Então, entendendo essas diferenças, um vai se esforçar para poder dar a atenção que ela precisa, dar o carinho que ele precisa, e essa é a beleza do casamento. É uma fábrica de aperfeiçoamento do caráter constante, diariamente. E eu posso falar um pouquinho de casamento, porque eu tenho 39 anos de casamento. Só que me falaram que a sogra não é bom ter o nome de Esperança. Por quê? Porque a esperança é a última que morre. Que maldade. Brincadeira. 39 anos de casado. 39 anos. A sogra está viva? Está viva. A minha sogra é uma bênção, eu não tenho que reclamar dela de jeito nenhum. 39 anos. Minha sogra também é boazinha, eu só fiz a piada para dar uma... Ela vai estar vendo aqui? A minha não é tão boa assim, mas...
Eu não tenho sogra. Um meio importante para conquistar um ideal, um fim nobre. Sem dinheiro não tem como você comprar alimento, sem dinheiro você não tem como sustentar a tua família, proporcionar dignidade, sem dinheiro você não pode doar, você não pode ajudar, você não pode fazer caridade. O dinheiro é uma ferramenta que tem que saber usar essa ferramenta, é muito perigosa essa ferramenta. A Torá fala que o teste da riqueza é mais difícil do que o teste da pobreza. Infelizmente, muitas pessoas quando ficam ricas, elas ficam desequilibradas, começam a ficar orgulhosas, esquecem de onde elas vieram. Inclusive eu fui conversar com um empresário, vice-presidente de uma rede de televisão, e quando eu entrei na sala dele eu vi uma caixinha de engraxate. Ele é vice-presidente da emissora. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, é que eu era engraxate. Eu comecei sendo engraxate. Quando ele falou isso... Eu fui também. O pastor foi engraxate. Quando ele falou isso eu falei, uau. Ele não esqueceu de onde ele veio, então ele conserva a humildade dentro de si. Na minha visão, o dinheiro é muito importante. Tem uma passagem na Mishnah que se não tem farinha, não tem Torá. Se não tem alimento, se não tem saúde, se não tem força para poder praticar o bem, para poder concretizar metas positivas em prol da humanidade. Então, a visão do dinheiro ela tem que ser uma visão que é algo que vai te levar para um fim melhor, para um fim maior, mais elevado. Não pode ficar bêbado com o dinheiro. E a palavra de Deus diz para nós assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, por amor ao dinheiro, eu não vou ter amor no ser humano. Então coisas, elas são menos importantes e pessoas são mais importantes. Então o dinheiro, ele é bênção, ele não é mal. Tem que saber usar. O amor ao dinheiro, aí extrapola. O amor ao dinheiro. Agora, nós vemos, né, o rei Davi foi bilionário. Rei Salomão mais ainda. Mais ainda. E nem por causa disso não deixou de ser citado na palavra de Deus. São citados. Então, o dinheiro não é o problema. O amor ao dinheiro é que pode causar os males. A visão equivocada é que é o grande problema. Exato. Eu acho que a vacina contra o perigo do dinheiro, a doença do dinheiro, é você escolher sempre partilhar. Toda vez que o dinheiro serve só para mim, ele vai ser um veneno. Toda vez que eu decido que o dinheiro, os bens, as coisas servem para mais pessoas, eu vou estar protegido. Inclusive essa semana eu gravei um vídeo no meu canal do YouTube. Aliás, para quem não conhece meu canal do YouTube, editor, pode pôr aqui meu canal do YouTube? By Rav Sani no YouTube. Eu coloco lá vídeos motivacionais e alguns vídeos irreverentes 2 vezes por semana. By Rav Sani, é BYRAV SANY Sani. Tá aqui, o editor vai pôr. Tem o Instagram também, que coloca conteúdo bacana lá também, que é @ByRavSani. Eu gravei um vídeo que eu falei o seguinte: já ouviram falar do Maimônides? Sim. Grande filósofo, rabino, médico do rei. Ele escreveu uma passagem que eu sou fascinado por essa passagem, que tem a ver com o que o Frei acabou de citar. Se você tem uma nota de R$100, é melhor você transformar essa nota de R$100 em 100 moedas de R$1 e dar R$1 para 100 pessoas diferentes, do que simplesmente pegar uma nota de 100 e dar para uma pessoa. Exatamente. Porque se você transforma ela em 100 moedas de R$1 e dá para 100 pessoas diferentes, o que você está fazendo com o dinheiro e consigo mesmo? Você está se auto-vacinando e se auto-treinando a ajudar o próximo. E essa vivência, ela reflete no íntimo da pessoa. Essa passagem brilhante de Maimônides, eu gravei semana passada, tem a ver com o que o Frei acabou de citar. Quero ver os teus vídeos. Rav Sani. Rav Sani. Rav em hebraico é rabino. Ravi. Coloquei By Rav Sani para dar um charme. Meu maior sonho é chegar no final da minha vida, olhar para trás e falar: eu realmente consegui concretizar metas grandiosas, eu realmente transformei a minha vida em algo significativo, eu realmente vim e venci. Esse é o meu maior sonho. Olha, o apóstolo Paulo, ele disse para Tiago, ele disse assim: cuida dessas pessoas que estão com você aí, mas cuida de ti mesmo, para que não chegue no final, você mesmo venha perder a salvação.
E há uma palavra também no Salmo, onde Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Exatamente. Lógico que Davi não pediu uma coisa. Davi pediu muitas coisas, muitas coisas. Mas quando ele está dizendo uma coisa eu peço, ele está dizendo de todas que eu estou pedindo, essa é a mais importante. Eu quero habitar na casa do Senhor. Eu já fui menino, eu já fui jovem. Quantos anos tem o pastor? E agora tenho 59 anos de idade. Tá jovem. Meu bigode me denuncia. 5.9 tá jovem ainda. De certo que eu estou muito mais perto da morte agora do que quando eu nasci. Então eu quero partir desse mundo, eu quero abrir os meus olhos. E como os evangelhos dizem assim, ouvir uma voz dizendo assim: vinde bendito do meu reino, vinde para receber tudo aquilo que vos tenho preparado desde a fundação da terra. Então meu maior sonho é ter a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo olhando para nós, dizendo: pode vir. Eu sei que há outras coisas menores aqui. Uma coisa pedi, há outras coisas que eu peço, que eu sei que Deus pode conceder ou não. Se Ele conceder, amém. Se Ele não conceder, eu vou continuar amando esse Deus. O maior sonho é esse, é ser salvo daquilo que eu prego todos os dias. O meu sonho, num horizonte mais baixo que esse, mas certamente o sonho de todo cristão é o mais escatológico, né? Mas olhando para um horizonte mais acessível, é ver a comunidade a qual eu pertenço, a congregação missionária de Santo Inácio de Antioquia, os frades inacianos, que é uma jovem comunidade de 20 e poucos anos de fundação, de uma comunidade pequena de frades, mas que vem crescendo. Eu tenho a vontade e o sonho de vê-la grande em santidade, grande em número e em oportunidade de fazer o bem, de cumprir o seu carisma, a sua identidade, que é o resgate da vida e da dignidade humana. Talvez esse seja o meu sonho mais no horizonte à minha vista. Há uma coisa que eu preciso salientar aqui, um sonho realizado, né? Quando meu filho nasceu, né, e agora ele tem 37 anos, aquele foi um impacto na minha vida, que quando eu vi aquele bebê, eu pensei assim, com 22 anos de idade que eu tinha, eu pensei assim: ele depende de mim, eu tenho que cuidar e sustentar. Foi um impacto na minha vida. E quando ele começou a crescer, tudo, se tornou homem, eu imaginava: poxa, um dia eu queria ser avô. E eu fui avô, tenho um netinho de 3 anos que é uma alegria tremenda. Eu posso dizer, é o Lorenzo. Eu posso dizer que esse é um sonho realizado. Quem sou eu para falar qual que é o pior? Mas na minha visão, a ignorância é o fruto de toda a tristeza. É algo muito grave. A pessoa, ela não buscar o conhecimento, ela viver a vida por viver. Igual tem uma música assim: deixa a vida me levar, não é? E vai levando, mas peraí, o que você está fazendo da tua vida? Qual o motivo da tua existência? Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Não ficar atento a todas essas questões é algo muito grave, porque aí você desperdiça, você joga fora. Igual você pegar esse iPhone, e ele pode fazer tantas coisas maravilhosas, pode também ligar, também. Tem vários aplicativos, pode pagar conta lendo o código de barra, pode tirar foto, filmar, aplicativo, gravação, calendário, fuso horário, posso ficar lendo aqui todos os aplicativos, não vou ficar fazendo propaganda. Mas imagina a pessoa, ela pega isso aqui, aí tá ventando aqui no bar, aí os papéis, tá tudo voando, ele, peraí, eu tenho um peso para papel. E usa o iPhone para isso. Ele conseguiu fazer com que os papéis parassem de voar? Conseguiu. Mas foi para isso que o iPhone foi projetado e criado? Existe um potencial gigantesco aqui dentro. E a nossa alma, a nossa vida é muito mais complexa, muito mais poderosa do que qualquer aparelho tecnológico. Então, um dos maiores é você desperdiçar tudo isso e viver uma vida vazia, sem significado, e não buscar pelo significado. Porque às vezes a pessoa ainda não achou, mas pelo menos ela está buscando.
Quando isso é indiferente para ela, na minha opinião, isso é a fonte de todas as coisas negativas. E a tristeza, que é fruto dessa ignorância. Então uma coisa está relacionada com a outra. Eu tenho uma coleção de pecados. O orgulho, a tendência da vaidade, do orgulho, de esperar sempre a confirmação, o aplauso. E a preguiça, de postergar, de deixar para depois, de meio empurrar com a barriga. São dois pecados meus, pessoais, e que me acompanham e com os quais eu luto frequentemente. Olha, o apóstolo Paulo, ele escreveu algo assim, ele disse: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, isso que faço. Quando a gente vê essa passagem, o que parece é que ele era o pior dos pecadores, mas é que ele tinha uma consciência dele em relação a Deus. Quando nós olhamos para nós em relação a outras pessoas, e algumas coisas que andam acontecendo no nosso país, onde um pai, ele é capaz de matar o namorado da filha, o pai do namorado, a mãe do namorado. Está foragido, né? Ele está foragido. Quando ele é capaz de fazer uma coisa dessa, eu olho para aquele ser humano e eu posso pensar dessa forma: puxa, eu não sou como aquele camarada. Eu não sou pecador igual aquele camarada. Mas quando a gente olha em relação ao nosso Deus santo, irrepreensivelmente santo, maravilhosamente santo, então eu me inclino diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Me inclino e reconheço que muitas vezes você acaba sonhando com aquilo que você não planejou sonhar e com aquilo que você tem vergonha de contar que você sonhou. Coisa que foi produzido na sua cabeça e é obra da sua carne. A nossa maior luta é contra o nosso próprio eu. E muitas vezes eu falei aqui sobre a questão do sacerdócio que você faz e precisa olhar para Deus. E muitas vezes um dos meus pecados é que você faz as coisas e você está esperando a pessoa reconhecer. No trânsito mesmo. Por várias vezes eu me pego, eu dou a vez para uma pessoa entrar. E quando aquela pessoa então ele entra, ele não buzina, ele não deu um sinal com a mão, ele não me agradeceu. E lá dentro de mim acontece alguma coisa assim, eu não devia ter dado lugar. Mas aí eu paro ao mesmo tempo, eu falo, não, é o que Deus queria que eu fizesse. Deus diz assim, Deus diz na sua palavra: pague o mal com o bem. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Pagar o mal com o bem não é fácil. Então quando eu olho para Deus, eu me vejo como um miserável pecador, que pela misericórdia de Deus eu fui purificado pelo sangue de Jesus, por causa do amor e da graça dele, não por causa de mim mesmo, porque ainda sou como Paulo, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Eu vou falar da religião como um todo. Qual é a maior contribuição? Valores. Os valores são os freios dos instintos mais viéis do ser humano. Os valores, eles são essenciais, não somente quando a gente conecta isso ao sucesso profissional ou pessoal, e sim quando a gente conecta isso à família. Igual eu comentei, que a família é o que tem de mais sagrado e a família é a base do sucesso pessoal e profissional de todos nós. Então esses valores nutrem toda a humanidade e a sociedade com respeito, amor, consideração. O que está acontecendo aqui é algo incrível. Você tem aqui um rabino, um pastor e um padre conversando, respeitando um ao outro. Isso é fruto dos valores. E quem trouxe isso para o mundo foram as religiões. Agora acabou de passar o avião. Era o avião que... Agora a gente acabou de passar a festa de Shavuot. O que foi a festa de Shavuot? Shavuot em hebraico é semanas. Por que semanas? E Shavuot é o dia da outorga dos 10 mandamentos da Torá no Monte Sinai, no deserto, para o povo de Israel. Shavuot porque nós contamos 7 semanas, no total 49 dias, desde Pessach, que é a Páscoa judaica, até essa data da outorga da Torá.
E esses 10 mandamentos, eles nutrem até hoje a sociedade e o mundo com valores éticos e morais. Então essa é a maior contribuição, na minha opinião. E o que sim aconteceu de negativo foi o que a gente falou antes, que muitas pessoas, muitos líderes, infelizmente muitos transmissores, por causa da ganância, da vaidade, do ego, da raiva, acabaram usando isso em prol de interesses pessoais e acabaram manipulando massas e acabaram enriquecendo às custas disso e acabaram fazendo tudo o que há de mal, justificando isso como algo sagrado. Então isso foi um desastre que é fruto dessas correntes. Então, na minha opinião, a maior contribuição foram os valores, e o que aconteceu de ruim foi essas catástrofes que nós estudamos nos livros de história e que nós vivenciamos, infelizmente, até os dias de hoje, que eles deturpam o que está escrito para poder concretizar e para poder se sobressair em prol de interesses pessoais. Concorda, pastor? Concordo plenamente. E os valores são importantíssimos. A palavra nos ensina que se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Né? De que nós não temos que retribuir, como eu falei agora há pouco, o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Então são valores que nós realmente aprendemos. O maior de todos os valores é aquilo que a palavra diz para nós, que é a salvação maravilhosa através do nome de Jesus. Mas por causa desses valores, eu posso dizer uma coisa aqui de todo o coração, é que eu amei esse padre, eu amei esse rabino. E eu não era assim, Eu tenho 37 anos de conversão no Evangelho, eu não era assim. Eu tinha outros valores. E aquele que olhava para a cara, eu não ia com a cara dele, não adianta, eu não ia com a cara dele. Eu fui muito briguento, eu briguei muito. Eu causei muitos danos na vida de muitas pessoas. E eu me arrependo muito de ter feito aquilo, mas a partir do momento que eu conheci a Cristo e os valores que foi passado para mim, Ele me ajudou a ter uma mudança completa. E aquilo que eu estou falando aqui, que eu amei vocês, é de coração. É de coração. O nosso papo estava fluindo antes da nossa gravação. Então, os valores que a religião ela passa são bons valores. São bons valores, separando algumas mazelas que acontecem por aí. Você começou falando da festa de Shavuot. Jesus, os primeiros cristãos estavam reunidos celebrando Shavuot, eram todos judeus. E nós no cristianismo incorporamos essa festa com o nome que os próprios judeus já chamavam na Septuaginta, Pentecostes, né? Justamente por 50 dias, 49 dias. E eu acho que a coisa melhor que a religião carrega e aporta ao mundo é a possibilidade dos valores serem testemunhados, entregues. E a coisa pior é ligar as pessoas, porque nós aportamos valores para que as pessoas se encontrem. Foi para isso que Jesus reuniu os seus, para as pessoas se encontrarem, se ligarem, formarem comunidade, para amar, perdoar, incluir, tolerar, superar as diferenças. Isso é o melhor que a religião pode aportar. O cristianismo tem isso como vocação primeira. E o pior é quando a gente liga as pessoas a listas de obrigações, proibições, a religião como estrutura institucional, ao que tem que ser feito, ao que não pode ser feito. O Papa Francisco, um grande homem, hoje temos na Igreja Católica, e ele diz isso: a nossa religião não é uma lista de obrigações e de proibições. Se for isso, ela é nojenta. A nossa religião é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Para que nos lembremos dessa vocação. A nossa religião precisa ligar, unir, promover comunhão. Se não for assim, ela se serve para alguma coisa, é só para coisa ruim que ela vai servir. Ô padre, nós
Nós concordamos plenamente, porque nós evangélicos costumamos dizer, nós não temos religião, nós temos Jesus. Essa ideia Eu falo é para os muito meus oportuna. alunos que o judaísmo não é uma religião, é um modo de vida. É uma herança espiritual que nós recebemos há mais de 3.500 anos atrás. Não. A partir do momento que você afirma que a Bíblia é uma obra divina, é impossível que exista algo que não seja verdade dentro dela. Porque se não for uma obra divina, ela não me compromete em nada. Porque se foi outra pessoa que escreveu, ele escreve, eu escrevo em cima, eu apago. Ele escreve, eu apago, eu falo diferente dele. Mas a partir do momento que é Deus que escreveu e transmitiu isso como manual de instruções para o ser humano viver uma vida rica em todos os aspectos, é impossível que exista dentro dela algo que seja uma mentira. O que sim existe é a má interpretação da mesma. Eu começo a brincar às vezes com meus alunos. Tem um aluno que ele tem uma loja de açaí da Barra. E aí eu falei para ele, é uma franquia, eu falei para ele, imagina, eu falo para você, tem um açaí novo que abriu num shopping, vai lá comer esse açaí, porque ele tem uma textura diferente, ele é mais gostoso, você vai conseguir absorver ideias para a tua loja, para tua receita. Aí ele falou, tá bom, Rabino, onde é? Eu falo, shopping tal e tal. Aí ele entra lá naquele shopping, fica dando voltas e voltas e voltas e voltas, não acha a loja. Aí ele me liga, pô, Rabino, você tá tirando uma com a minha cara? Não tô achando loja nenhuma de açaí. Aí eu respondo para ele o quê? Mas que piso você tá? Ele fala, no térreo. Eu falei, não, mas a praça de alimentação é lá em cima, no 3º piso. Você está no piso errado. Ele estava procurando no lugar errado e da forma errada, com a visão errada. Então o que sim existe é a má interpretação, você precisa saber interpretar. Você não pode olhar aquilo com um pequeno compilado de historinhas. Você não pode levar isso para a nossa realidade atual. Você precisa mergulhar de cabeça e entender que os personagens dela são gigantes. E tudo que está escrito nela são sinais e mensagens de vidas atuais até os dias de hoje. A mesma Torá que uma criança estuda, um jovem estuda, um adulto estuda, um pai estuda, um avô estuda, o mesmo texto, e sempre ele encontra algo de novo, ele sempre encontra uma nova inspiração para o momento que ele está vivendo naquele dia. Por isso que a Torá é comparada com o leite. O leite é o alimento do neném. O neném ele bebe leite de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e não enjoa do leite. Ele não enjoa. Se você coloca aqui na nossa frente, pastor, um prato com a assinatura do Masterchef, um prato incrível com várias texturas de ingredientes que só 3 chefes no mundo sabem reproduzir esse prato, e você me servir esse prato, eu vou adorar, mas eu vou almoçar ele, jantar ele amanhã, almoçar ele, jantar ele, depois de amanhã almoçar e jantar ele. Durante uma semana, no 8º dia, eu não vou querer mais ver ele na minha frente, eu vou sentir o cheiro dessa comida, eu vou falar, ai, chega, que nojo, eu não quero mais. A Torá não, a Bíblia não. Ela é comparada ao leite porque a criança ela não enjoa do mesmo leite, ela sempre está com sede de mamar esse leite, ou seja, essas mensagens, esses valores milenares, eles são atuais até o dia de hoje, até os dias de hoje, e eles são incríveis, extraordinários, e quem estuda, quem lê, chega na conclusão rapidamente que é impossível isso ter sido escrito por um ser humano, por um mortal. Obviamente ela é divina. Concorda, A verdade da Bíblia é inegociável, é palavra de Deus. Deus, usando de mediações humanas, se revela. Então, na história, na vida, nos acontecimentos, na natureza, nos textos, nos discursos, nas narrativas, na poesia, tudo que a gente lê lá, Deus nos fala. Então, a verdade é o que Deus tem a nos oferecer. E ela sempre vai nos libertar. O que encontramos no processo de leitura, de interpretação, de subida dos andares, é elementos textuais que precisam ser decodificados, interpretados, compreendidos, né? Então, e isso quem nos ajuda a fazer são as ciências. É a literatura, é a teoria literária, são as ciências, todo o aspecto interdisciplinar de leitura da Bíblia hoje tão avançado no cristianismo, também no judaísmo, né? Isso é importante e é bem-vindo, mas a verdade ela é inesgotável e nos liberta. E nós cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e cremos dessa forma, que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra
de Deus. Então não há erro, mas a questão da interpretação, que é o estudo chamado hermenêutica, né? Aí é que faz toda a diferença muitas vezes, né? Precisa ser respeitado o texto e o contexto de tudo aquilo que está ali. Mas cremos que é a palavra de Deus. Eu posso dizer, ela mudou minha vida. Ela mudou a minha vida de dentro para fora. De dentro para fora. Por fora a gente pode ser o que quiser. Ainda mais com as cirurgias plásticas que tem por aí. Mas para mudar de dentro para fora tem que ter um poder maravilhoso e tremendo. E a palavra de Deus, Eu nasci numa casa que não é praticante. Meu pai e minha mãe não são religiosos, digamos assim. E eu nasci nessa casa, então por que eu comecei a praticar? Quando o judeu faz 13 anos, é o processo, a transição da infância para a fase adulta, é o bar mitzvah. É o bar mitzvah. A partir desse momento ele é um adulto, ele é um ben mitzvah, ele já é filho do preceito, ele já tem a responsabilidade, ele é visto como um adulto. O menino com 13 e a menina com 12, o bat mitzvah. E quando eu comecei a estudar para o meu bar mitzvah, eu me apaixonei pela Torá. Me apaixonei por ela. Eu brinco com meus alunos que ela é minha namorada. Me apaixonei, foi amor à primeira vista e aí eu encontrei nela as respostas para todas as minhas perguntas. Ela transformou a minha vida e foi lá que começou aquela ideia na minha cabeça, olha, quando eu crescer eu vou querer compartilhar isso com os outros jovens, com a juventude em geral. Porque existem muitos que estão perdidos por aí, que nem fazem ideia da doçura e da magnitude dela. Então ela transforma realmente. E acho que as nossas religiões aqui representadas não são religião de livro. Nós não somos uma religião de livro, nós somos uma religião da palavra. Isso é muito diferente, porque só o livro ensina, convence, mas o que vocês dois testemunharam aqui não é um convencimento, nem um aprendizado, é uma sedução. A palavra seduz. E é isso que nós podemos aportar ao mundo, seduzi-los, seduzir o mundo a partir da palavra de Deus. Dia a dia, corrido, uma loucura. Daqui eu já vou dar uma aula. Nós temos aqui em São Paulo 4 centros jovens, distribuídos em bairros diferentes para abraçar essa juventude. É muito corrido. Eu vejo meus filhos, minha família, durante a semana pouco. Quando eu saio, eles ainda estão dormindo. Quando eu chego, eles também estão dormindo. Eu vejo eles mais no Shabat, no sábado. A gente guarda o sábado, que é o 7º dia, quando Deus parou de criar, nós também paramos. Um momento de reflexão espiritual. Um dos maiores presentes que o povo judeu recebeu é o Sabat, o Shabat. Mas eu amo o que eu faço. Então isso não é um desconforto, pelo contrário, é um prazer. Então por mais que é corrido, a gente vai, palestra, aula, viaja. Agora eu estava em Madrid com um grupo de 26 brasileiros num congresso mundial dessa rede mundial de centros jovens pelo mundo. A gente ficou lá uma semana intensa, uma programação, a gente visitou 3 cidades. Era aquela correria e evento, e palestra, e refeições, e debates. Mas quando você faz o que você gosta, com aquele velho ditado, quando você faça o que goste, jamais precisará trabalhar. Então o nosso dia a dia, imagino que o de vocês também, de qualquer líder comunitário, é muito corrido. Mas é uma alegria, é um prazer e é uma lição a cada dia. A gente aprende com tudo, principalmente com os alunos. Eu sou pároco, sou responsável por uma paróquia, uma unidade de uma comunidade cristã, católica. Sou professor na faculdade de teologia da Unisal, na área de Bíblia. Sou professor de língua grega, estudei grego antes de entrar na religião, estudei grego com letras clássicas. Fala grego fluente? Falo grego moderno, fluente, mas sou professor de grego antigo, né? Que também ocupa bastante o meu tempo. Depois sou responsável por um grande grupo. Filósofo é uma palavra grega, né? Filósofo é uma palavra grega. Filo é sem, filósofo é emprego. Filo é amigo. Seria bom, mas não é não. Aliás, seria ruim, é muito melhor que isso. Depois sou responsável por um grupo grande da Igreja Católica, se chama Legião de Maria. Sou também hoje superior da congregação dos missionários inacianos, dos frades inacianos. Enfim, meu dia também muito cheio e experimento essa boa sensação de que
fui seduzido, amo o que faço, isso é o que significa para mim ser feliz e ainda arrumo tempo de assessorar uma empresa internacional. Pronto. Qual empresa? É uma empresa grega que produz pêssego em calda. Olha só. Vocês já comeram pêssego grego, em algum momento da vida, porque é o pêssego que a gente come por aí. Saborosíssimos. Compre pêssegos gregos. Eu sou envolvido, né, diretamente com a nossa congregação. O meu trabalho, a maior parte do tempo, são com pessoas. Em outros momentos estou estudando para poder trazer os sermões, tudo que a gente precisa sempre estar bem preparado para isso. E além da administração da igreja, que é necessário, que precisa ser. Ou seja, se eu não tomar assim um certo cuidado, a igreja me engole. E eu não vou ter tempo mais para nada e nem para minha família. Então eu preciso da graça de Deus para administrar o tempo de forma que eu faça tudo o que tem que fazer e nem sempre dá para fazer tudo. Né? Sempre fica faltando coisa porque sempre tem mais para fazer do que capacidade que nós temos para realizar. Mas é aquilo, eu concordo plenamente, quando a gente está fazendo o que ama, o dia passa muito rápido demais. E você demais. Encontra tempo. Porque quando você dá prioridade para o assunto, você tem tempo. Não existe não consigo, existe eu não quero. Se você dá prioridade para os assuntos, você encontra tempo e consegue exercer. Fora todas as minhas atividades dentro da comunidade, com os centros jovens e com o direcionamento da juventude judaica, eu também dou palestras motivacionais dentro do corporativo, dentro das empresas, motivando as equipes. Eu me baseio nos valores milenares judaicos, mas a linguagem é acessível a todos. Também gravo no YouTube, igual eu falei. Então quando você ama o que você faz e você dá prioridade para o assunto, você encontra o tempo. Ele aparece. É isso aí. Verdade.